Estamos voltando a falar dos mistérios que temos na internet. Pessoas, hoje vou falar pra vocês do The Frog Creature, que é uma dessas criaturas bizarras que estão aparecendo na internet. Tem uma história muito doida por trás e eu vou trazer ela aqui pra vocês. Tem várias dessas criaturas que nós estamos trazendo aqui no canal. E aí, esta história, né, do sapo, um sapo muito doido, né, tem umas coisas muito legais, então vou contar toda a história, porque tem muita gente falando, caramba, traz mais e tal, não sei o que, então achei essa criatura meio sapo, meio Mr. Guinness aí, agora num jeito mais atacado do que nunca. Então, pessoas, vamos lá falar do The Frog Creature e explicar o que é esse bicho, o que tá acontecendo. Mas antes, pessoas, a gente ir realmente pro mistério, pra ir, né, e contar tudo que tá rolando, já deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E vídeos assim, no enorme trabalho, você deixar um gostei, o YouTube entende que você gosta daqui, e aí você já recebe mais dos nossos vídeos. E também, né, se você já deixar o sino ativado, o YouTube vai lá e te notifica quando tiver coisa nova, né, nos lançamentos dos vídeos aqui. Lembrando que é um vídeo ao meio-dia e outro às 6 da tarde, tá bom? Então vamos lá, pessoas, vamos trocar ideia e vamos falar então do The Frog Creature. Antes de mais nada de falar do bicho, ele também é conhecido como Ribbit, que é como se fosse uma variação, então qualquer coisa, se for o Frog Creature ou Ribbit, é praticamente o mesmo bicho. Tudo aconteceu o seguinte, é o relato de uma pessoa falando, né, como que ela encontrou esse bicho a primeira vez. Essa pessoa, ela cresceu, né, mais na parte norte de Nevada, né, lá nos Estados Unidos, e ali ele vivia numa cidade muito pequenininha, né, não era uma cidade tão pequena também, mas era uma cidade do interior, melhor dizendo. Essas cidades, né, que tem principalmente os seus folclores, né, os seus mitos, aquela coisa, né, que a galera fala, olha, aqui na cidade a galera já viu, né, já viu um bicho e tal. Já, só citando um alt tab, na cidade que eu morava, né, que é Garça, tinha a lenda do lobisomem. Ah, lá o pessoal falava que tinha, né, um lobisomem que pegava, né, as coisas dos pastos, né, dos sítios, que ali tinha muito sítio, muita chácara. Tinha, né, essas coisas de criatura, tanto que se você for procurar, tipo, lobisomem de Barra Bonita, por exemplo, tem uma foto, e é de lá, né, lá do interior, lá perto de onde, né, eu morava, né, perto da casa dos meus pais. Mas voltando aqui, essa pessoa cresceu nessa cidade, ele viu tudo que é tipo de história, e as histórias, né, que contavam pra ele não chegava a dar tão medo assim, e aí tinham histórias até bem pesadas, né, da cidade, melhor dizendo, até ele chegar na escola e conhecer essas histórias, melhor dizendo, que eram bem mais perturbadoras, mas nada incomodava, né, ele achava que, nem é lá grande coisa, não é nada preocupante assim. Ele chegou a se formar, né, e acabou saindo da cidade, né, que ele morava com os pais dele, e foi pra uma cidade maior. Ele foi pra Washington, né, pra tentar uma vida melhor, uma cidade maior, e aí tinha mais oportunidades, ele foi pra lá, né, pra trabalhar basicamente. E aí então, né, durante essa ida, né, a Washington, ele fez a vida dele, ele acabou crescendo, virou, né, um cozinheiro, e aí depois, passando muito tempo, ele voltou pra visitar a cidade dos pais dele. Aí ele fala, eu vi essas histórias quando eu era pequeno, mas eu não esperava ver algo tão terrível depois que eu cresci, e aí eu experimentei um negócio extremamente perturbador. Aí ele foi lá pra rever os amigos, né, acabou tendo um outro emprego lá, né, só pra tirar um dinheiro, né, num restaurante de sushi. Enquanto isso, o pessoal tava lá, ele revendo os amigos, até então tava tudo de boa. E aí, todos os dias, ele ia, né, no final da rua, que era, deixa eu pegar o nome pra vocês, é North Fifth Street. Seria, né, uma das ruas ali do centro da cidade, e ele ia se encontrar, né, num restaurante, num outro lugar, como se fosse um barzinho e tal, com esses amigos. E aí, o pessoal não gostava de ficar até tarde na rua, porque falavam, né, que aconteceu algumas coisas. Numa dessas idas ao bar, o pessoal, né, já tava meio paranoico e tudo mais, porque tava começando a ficar muito tarde, falando, caramba, já deu 9 da noite, a gente tem que ir embora. Só que aí, né, os amigos meio curiosos, né, com toda essa coisa de querer saber por que não pode ficar até tarde, né, o pessoal então decidiu sair desse restaurante e falar assim, não, a gente vai então ver aonde seria, né, a fonte desses mistérios. Que aí tem uma parte meio isolada da cidade, né, umas casas meio abandonadas que falaram que aconteceram umas coisas meio ruins ali. E aí o pessoal então pegou suas coisas e foi pra lá pra ver o que tava acontecendo. E aí, né, esse rapaz relatando tudo isso, falou, ó, a gente pegou tudo que a gente tinha, né, nossas roupas e tudo mais, e fomos lá pra investigar. E tinha, né, pessoas do grupo que eram supersticiosas. Caramba, essa coisa supernatural. E aí, então, uma dessas ruas, né, que tinha, né, na parte bem afastada da cidade, que tinha umas casas abandonadas, que ali moravam algumas famílias e que acabou acontecendo uma tragédia na cidade. Mesmo assim, eles foram pra lá, e aí, nessa parte, os caras tá falando assim, mano, tá meio tarde, vocês não acham? E aí o pessoal falou, não, a gente tem que ir até o final desse mistério pra ver por que o pessoal gosta de inventar tanta história. E aí, o cara, né, o nosso protagonista, o cara que tá contando essa
história fala assim, eu perguntei pra um amigo meu, acho que é o Liam, e aí ele falou assim, cara, a gente não gosta de vir tanto pra cá, que aqui era uma parte meio que seria um condomínio, mas o pessoal abandonou tudo. E aí, teve muita gente que vinha pra cá e saía correndo que nem umas loucas porque tinha visto alguma coisa. E aí, então, o pessoal foi lá e aí o Liam tava falando pro tal protagonista, falando assim, ó, a gente vai vir aqui, você não pode fumar, a gente não pode quebrar nada, a gente não pode fazer nada, porque o que quer que esteja aqui dentro não gosta dessas coisas. Aí falou assim, ué, mas o que tá acontecendo? Por que todo esse medo? É só umas coisas abandonadas, não dá pra entender. Ele falou assim, ó, ele fez das coisas do jeito dele. Ele falou assim, ó, se a gente for respeitoso, a gente, né, ficar de boa no lugar, a gente vai conseguir ver, realmente provar que tem um negócio, talvez essa tal criatura, o que quer que seja, possa até ser amiga nossa. E aí, né, o protagonista tava ouvindo, né, que foi ele e mais 4 amigos, né, não só o Liam, mas tinha mais 3, e eles estavam conversando entre si, falando que ali onde era aquele condomínio, era, na verdade, um lugar de preservação ambiental. Mas aí o pessoal, né, depois que passou um tempo que fez, né, essa parte desse bairro, o pessoal acabou saindo porque viram algumas coisas estranhas e abandonaram tudo. Casa, carro, abandonaram tudo, deixaram tudo lá e foram viver suas vidas muito longe dali. E aí ele falou assim, ué, mas aqui era uma área de preservação, por que não falaram isso antes, né? E aí falaram, então, foi avisado, tinha coisa até indígena aqui, mas infelizmente o pessoal não deu bola, simplesmente quiseram construir, né, pra dar uma lucrada, pra tentar expandir a cidade, e acabou, né, acontecendo essa tragédia. E aí outra coisa que achavam muito estranho é que não iam outros animais naquele lugar. Como ele tá morando em Nevada, né, bem mais pra parte afastada, né, do norte de Nevada, e é meio deserto, ali é muito estranho que não tenha outros animais, tipo cobra, tem aqueles tigres do deserto, né, aqueles cougar, melhor dizendo. Tem também, né, coiotes, que são muito, né, sabe, tem bastante naquela região, e falou que ali, especificamente, ninguém ia, nem os animais iam ali, de tanto medo que tinha no negócio ali. Aí falou, cara, é muito difícil ter todo esse lugar abandonado e nem os bichos virem pra cá. E aí, então, eles começaram, né, a talvez entender qual criatura que poderia ser. E aí, eles falaram que ali, né, os outros amigos falando que ali tinha bastante coisa de pântano e tinham sapos. Inclusive, apareciam uns sapos aqui e ali de vez em quando, mas toda vez que olhava para as pessoas, o sapo saía correndo. E aí, ninguém entendia direito o que é. E aí, o pessoal, eles falaram assim, talvez seja uma criatura parasita que tomou, sabe, forma de algum dos bichos e aí virou, né, essa criatura um pouco mais maligna. E aí, eles começaram a falar que teria um Skinwalker. Skinwalker, galera, lembrar de Cat Ghost aí, ó. Que tem um Skinwalker lá do Cat Ghost, que é, na verdade, como se fosse um parasita que tenta imitar uma outra criatura, né? Ele não seria, tecnicamente, o mesmo bicho, mas ele imita um outro bicho pra, sabe, ter uma forma física, melhor dizendo. Sem esse negócio, ele não é nada, ele é só sabe, um espírito, uma coisa passando por aí. Como eles acabaram mexendo, né, que era essa área de preservação, né, o pessoal da cidade, tinham coisas indígenas, sabe, rituais indígenas e coisas, né, que os índios, né, usavam para sua própria proteção. E uma dessas proteções é um guardião da vingança. E aí poderia, né, ter incomodado esses espíritos, essas coisas aí malignas, né, essas coisas que estavam protegendo a tal tribo. E aí, como o pessoal acabou com tudo e tentou construir um condomínio, deu esse ruim todo. Mas voltando pro protagonista e seus amigos, eles estão lá, né, com as lanternas, ficando meio com medo e decidiram voltar pro carro e tentar, né, ver as coisas melhor. Quem tava na frente era só o nosso protagonista e o Liam, e tinha mais os outros 3. Quando eles foram entrar no carro, só conseguiram entrar 2. Foi o Liam e o protagonista. Os outros 3 estavam começando a chegar perto do carro. Apareceu esta criatura que eu estou mostrando pra vocês aí. Vindo de uma das paredes da casa, seria, né, o tal guardião, usando uma forma de um sapo, usando, sabe, né, a boca como se fosse, né, a barriga, e engolindo, né, os tais invasores que estavam por ali. Apareceram outras criaturas também, né, que eu tô mostrando pra vocês, que tinham uma forma meio humanoide e meio animal, né, muito provavelmente esses espíritos da vingança pegaram, né, essa forma pra, né, proteger, né, as pessoas que estavam ali, né, na verdade os indígenas, por aí vai, principalmente, né, essa coisa tribalística que tinha dos índios. Como o pessoal zoou tudo, acabando com tudo, e aí falando, não, agora quem pisar aqui nós vamos matar. É simplesmente isso. E aí o Liam então pegou, entrou no carro, junto com o protagonista, né, contando esse relato, vazaram, né, dessa área dentro de preservação e do condomínio e tal. Aí agora eles entenderam o porquê que ninguém mais pisa
ali. Pessoal, estou falando então da The Frog Creature, que é uma das criaturas do The Trevor Henderson. Esse conto que eu contei aqui, que é um pouco mais interessante, tem essa parte mais interessante dessa história, foi feito mais com a comunidade, não tem o autor original, infelizmente, né, mas a galera, né, junto com o Trevor Henderson, né, a galera, né, foi fazendo essas histórias e foi contando, e o Trevor Henderson falou, não, tá de boa, mete bala que o negócio ficou legal. E aí, então, tô mostrando pra vocês que é uma criatura, então, que na verdade se apossa, né, da imagem de um outro bicho, de um outro animal, e aí ele vira essa nova criatura, né, e aí ele usa o que puder do bicho que ele hospeda, melhor dizendo, pra poder atacar as suas criaturas. Então, seria um espírito da vingança, um espírito vingativo. Como vamos por assim, esse espírito acabou possando os sapos, né, que tinha os pântanos ali perto, ali ele então acabou virando um sapo. E aí, né, então ele tá tentando proteger só o lugar, porque os outros espíritos agora querem descanso, né, principalmente as outras famílias indígenas que perderam suas terras. E aí, então, a criatura ficou ali e acabou com todo mundo que tava morando ali, sobrevivendo só algumas pessoas, e acabou falando, agora é meu lugar e agora ninguém mais pisa o pé aqui. E aí, então, o Trevor Henderson, inspirado, né, nessas coisas, né, indígenas e por aí vai, é uma criatura, então, que pega, né, a forma pra fazer a sua vingança. Bom, pessoas, o que vocês acharam, né? Uma coisa muito doida. Essas criaturas do Trevor Henderson tem uma história muito massa e espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei no vídeo, pessoas, deixa aí também outras criaturas e outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que a gente vai trazer, com certeza. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima!